Olá, meu nome é Márcio Teixeira, eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou estar falando sobre o Motley Crue. E eu quero convidar você a se inscrever aí no meu canal, clicar no sininho de notificações para que você possa ser avisado toda vez que eu subo um vídeo novo por aqui. Quando a gente fala da famosa tríade do rock, sexo, drogas e rock and roll, o Motley Crue é uma referência nesse campo. E antes que você fique zangado comigo, que esse crente vai falar da minha banda, cara, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não sou pastor, eu não tenho igreja, eu não quero te converter a nada. O objetivo desse vídeo certamente não é falar mal da banda, cara. Não é falar mal dos caras. Não é falar muito menos o que você deve, o que você não deve fazer, se você deve ouvir, se não deve ouvir, cara, não tem nada a ver. O objetivo desse vídeo é um só. E tem mais. No final desse vídeo, cara, você continua com a decisão de livre-arbítrio e quem sou eu para dizer o que você deve, o que você não deve. Muito pelo contrário, eu tô aqui para tentar, de alguma forma, ajudar você a ver algum aspecto que talvez você nunca tenha percebido, ou parado para pensar, ou raciocinar sobre isso. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu ouvi muito o Motley Crue, não só isso, eu toquei muito o Motley Crue. Isso mesmo, toquei mesmo, porque eu fui baixista durante 20 anos e eu toquei muito Nick Six, toquei muito Steve Harris, toquei muito Billy Sheehan, que tive que estudar esses camaradas para poder aprender baixo de rock, toquei muito tempo. Então eu conheço o que eu tô falando, eu sei o que eu tô te falando. Eu não sou daqueles crentes que vão ficar te falando, não para, Jesus e Bíblia, cara. Não. Vamos olhar para os aspectos realmente relevantes no quesito espiritual. Sabe por quê, cara? Porque música é uma experiência espiritual. Goste você ou não, aceite você ou não, acredite você ou não, não muda o fato de que música é uma experiência espiritual. E não só uma experiência espiritual, mas é uma experiência que te afeta profundamente na alma. Bem, volta aí nos anos 80, se você tem talvez seus 40 para 50 anos, o rock foi um verdadeiro caldeirão efervescente de bandas. O Motley Crue foi um deles. Nick Six, Vince Neil, Tommy Lee, Mick Mars. Esses 4 caras, eu lembro muito bem quando eu vi pela primeira vez esses camaradas. E olha, eu tenho que dar minha mão à palmatória, que quando eu estudo uma banda, quando eu estudo exatamente para fazer esse tipo de vídeo para você, em primeiro lugar eu conheço pelo menos um mínimo. Pelo menos. E desse mínimo eu mergulho para conhecer a história da banda. E eu confesso para você que o Motley Crue nunca foi uma daquelas bandas que eu amei de paixão. Nunca fui. Toquei, como eu te mostrei ainda há pouco lá do baixo, etc. Mas nunca fui. Mas eu conheço um pouco da história dos caras. É indiscutível o fato deles serem extravagantemente determinados ao estrelato desde cedo. Como o próprio Nick Six confessou em uma de suas entrevistas que eu vi aqui, eu achei interessante o que ele falou. Ele fala o seguinte, abre aspas, nós éramos 4 caras com as nossas Harley Davidsons e vivíamos em clubes de striptease, bêbados, nos drogando e a gente tocava rock and roll. Essa era a definição dos caras, essa é a definição do próprio Nick Six. E outra coisa, hein? Tudo que eu vou estar falando para você aqui tá na internet, basta você procurar. É óbvio que eu vou fazer algumas análises aqui específicas, mas muito do que eu tô te falando aqui tá na internet, basta procurar. Muito bem,
Eu ainda me lembro da primeira vez que eu ouvi o Motley Crue. Deve ter sido em 85, 86, e foi através de um amigo da escola que me emprestou um álbum chamado Shout at the Devil, ou Grite para o Diabo. Eu estudava no Colégio Arquidiocesano de São Paulo, e no recreio tinha um canto no pátio lá, onde ficavam os metaleiros, né? Eu achava aquilo mó barato, os caras cabeludo e tal, e eu tava começando a ter meu cabelo comprido também, e aos poucos eu fui conhecendo os caras, gente boa demais a turma lá. E eu lembro que ali circulavam as revistas de rock internacional. Uma delas era uma revista chamada Circus. E então a molecada, o que eles faziam? Eles vendiam as páginas com as fotos das bandas para os moleques mais novos, né? E eu era um dos que comprava umas páginas aqui, uma página ali, pegava minha mesada e ia comprando minhas páginas de rock. E uma certa vez eu vi pela primeira vez o Motley Crue numa dessas revistas. E um amigo meu comprou a maioria das fotos do Motley Crue, porque ele falou, cara, essa banda eu sou apaixonado, que não sei o que, você precisa ouvir essa banda. Eu falei, mas cara, que banda é isso? E ele que me emprestou o Shout at the Devil. E eu levei para casa para ouvir, para o terror da minha mãe. Eu vou falar um pouquinho mais desse álbum adiante, mas eu gostaria de ler uma entrevista que eu achei aqui na internet, muito interessante, sobre biografias de banda, e eu vi uma biografia do Motley Crue, e obviamente eu já caí aqui lendo, e achei interessante o que ele escreve. Ele escreve o seguinte: o heavy metal barulhento, irreverente e pesado do Motley Crue atraiu zombarias de críticos do rock, e nada menos que a adulação de milhões de fãs adolescentes. As músicas, tanto em som quanto em substâncias, são calculadas com precisão para ecoar as agressões e fantasias sexuais de americanos mais jovens alienados. E são calculadas com a mesma precisão para perturbar os pais e outras figuras adultas de autoridade. Os membros do Motley Crue fazem mais do que apenas pregar uma ética musical de festas, mulheres rápidas e autossatisfação imediata. Eles vivem esses valores no dia a dia, um fenômeno que não é pequena parte de seu apelo. Como David Handelman observou na Rolling Stone, o heavy metal da variedade Motley Crue pegou como uma espécie de light punk. Cheira e tem gosto de rebelião, mas sem aquele sabor político. Seus principais pontos de venda são que os adultos a consideravam inaudível, consideravam a banda inaudível. Os pregadores ou pastores a chamam de blasfêmia. E Tipper Gore, que era a esposa de Al Gore, fica corada de vergonha, né, ao ler as letras, por causa do conteúdo sexual, obviamente. Os fãs nos shows do Crue dizem que gostam do grupo porque a música é forte e rápida, mas também gostam do hedonismo imprudente da banda, sobre o qual leem nos fanzines de metal. Muito bem. Essa leitura te dá um panorama de quem é a banda, como eles pensam e quem eles são. Eu poderia ficar falando um monte de eles saíram e começaram desde jovem, e a banda começou do nada, tocava nos buracos de Los Angeles, no Whiskey a Go Go, que foi um bar super famoso, que lançou as principais bandas. Eles moravam num local nojento, e eles ensaiavam o dia inteiro. Cara, mas isso não muda o fato do que eu quero falar. E eu preciso deixar bem claro uma palavrinha que eu li nesse relato aqui, que chama-se hedonismo imprudente da banda. Mas o que é hedonismo? O que significa essa palavra hedonismo? Hedonismo, eu estou lendo aqui para você. Hedonismo é uma doutrina moral e filosófica que prega a ideia de prazer extremo,
um bem supremo que traz sentido para a vida e existência humana. Elaborado na Grécia Antiga, acredita que a busca incessante pelo prazer e a negação das dores são meios para o encontro da felicidade. E isso é muito verdadeiro no Motley Crue, porque a imagem de festa, mulher e bebedeira é absolutamente constante nos shows e nos álbuns. Mas, Márcio, espera um pouquinho, aí você está sendo um pouco radical. Os caras faziam um teatro. Então, se você acha que realmente é um teatro, vamos falar de um teatro chamado Shout at the Devil, que é o segundo álbum da banda. Mesmo porque o primeiro álbum, Too Fast for Love, ele não foi um álbum de grande expressão. Foi o primeiro álbum, teve uma notoriedade, foi produzido pela própria banda, mas esse segundo álbum foi que realmente decolou a banda. O tema do primeiro álbum são letrinhas bobas, letrinhas absolutamente bobas, sobre o amor, sobre romances. Óbvio, tem obscenidade, mas porque era fruto daquilo que eles queriam cantar, enfim. Mas quando eles assinam com uma gravadora chamada Elektra, que tem uma projeção nacional, que tem um orçamento, que tem um objetivo de vendas, a banda muda completamente, não só o conteúdo musical, mas o conteúdo das letras e o conteúdo espiritual. Mas por que eu estou falando do conteúdo espiritual? Porque quando você tem na capa do álbum um pentagrama, que é a estrela de 5 pontas de cabeça para baixo, que é conhecidamente um símbolo do satanismo, você muda de figura. Você muda completamente de patamar. Ah, mas você não acredita? Não tem problema se você acredita, não vai mudar o fato do que é. A questão é o seguinte, o título desse álbum, ele faz direta referência a Satanás. E como eu já falei muitas vezes em outros vídeos, eu falei no vídeo do Led Zeppelin, eu expliquei o poder que existe nas repetições da letra, incessantemente você repetindo como se fosse um mantra, porque aquilo na verdade é uma abertura no mundo espiritual. Você não acredita? Não tem problema, não muda o fato do que é. Dentro do satanismo são mantras ou são orações satânicas que quando você canta e você repete, você está traindo sobre si duas coisas. Primeiro, o mundo espiritual que está sendo cantado, e outra, você está dizendo, eu sou conivente, vem e participa da minha vida. É isso que você está fazendo quando você canta. E o que eles fazem nessa música Shout at the Devil, cuja tradução é grite ao diabo, olha o que eles falam nessa letra. Ele, quem? The Devil, né? O diabo, é o lobo gritando sozinho na noite. Ele é a mancha de sangue no palco. Ele é a lágrima em seu olho. Foi tentado por sua mentira. Ele é a faca em suas costas. Ele é raiva. Ele é a navalha para a faca. Ó, solitárias são nossas vidas, minhas cabeças girando e girando. Mas nas estações de murchar, nós vamos ficar e entregar. Seja forte e ria, e grite para o diabo. Ele será o amor em seus olhos. Ele será o sangue entre suas coxas. E então você chora por mais. Ele vai colocar a tua força em teste. Ele vai colocar a emoção de volta na cama. Claro que você já ouviu tudo isso antes. Ele será o risco no beijo. Pode ser raiva em seus lábios, pode correr com medo para a porta, mas em estações de murchar, nós vamos ficar e entregar. Seja forte e ria e grite para o diabo. E no final da canção, eles ficam alguns instantes, eu diria, eu não lembro de cabeça e nem quis escutar de novo, por razões óbvias, mas eles ficam repetindo, grite para o diabo, grite para o diabo, grite, 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 grite para o diabo, como um ciclo. O que eles estão fazendo?
quando eles estão cantando isso? Eles estão te conduzindo a fazer um ritual de aproximação à entidade espiritual que está por trás do que eles estão cantando. E adivinha quem é que eles estão cantando? O próprio diabo, cara. Não é à toa, não é à toa que o Vincent Neil tem na sua testa, nesse álbum, uma bandana com uma estrela, pentagrama na testa, que é a mesma estrela utilizada por Baphomet, que é uma entidade espiritual dentro do satanismo. Então, quando a Elektra lança esse álbum em 1981, o que eles pensaram? Bom, o que está ficando em moda, o que está vendendo, o que está sendo interessante para o mercado desses jovens alucinados é o satanismo envelopado num rosto bonitinho, porque os 4 caras eram tidos como esses galãs, né? Pintados que nem uns loucos, muito semelhante ao que o Kiss fazia, obviamente que uma maquiagem um pouco diferente, mas os shows extremamente recheados de figuras satânicas. Por quê? Porque era o que vendia. Roupas exóticas e enfim. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que será que essa banda decolou mundialmente com o lançamento de Shout at the Devil? À toa? Ou será que ele teve uma forcinha no mundo espiritual? Olha as letras. Aliás, olha os títulos. In the beginning, ou seja, no início, né? Interessante que é a primeira frase que tem na Bíblia, né? In the beginning God created heaven and earth. Que no princípio Deus criou os céus e a terra, em inglês, né? Grite ao diabo, olhar que mata, bastardo. Deus abençoe os filhos da besta. E por aí vai. Isso não é um pacto. Isso é uma aliança. Pacto é diferente, cara. Pacto dura um pouquinho. A aliança dura mais tempo. Interessante é que a história fora dos palcos dos membros da banda, de certa forma, se assemelha muito com as tragédias do Led Zeppelin. As músicas que eles cantam, aliás, qualquer música, no fundo, é um espelho do mundo espiritual em que vive aquele que canta. Entendeu? Se eles estão cantando esse tipo de coisa, é porque eles vivem nessa esfera espiritual. E os temas cantados são inspirados dentro desse contexto espiritual. Os princípios desse mundo espiritual que eles abrem nessa dimensão espiritual recaem sobre você. E recaem também sobre eles. Pode observar uma coisa. Não só no Motley Crue, mas qualquer banda, qualquer artista de música. Ele tem uma primeira chance de impactar você com uma frase, que é o título do álbum. Todo título de álbum, ele é muito bem pensado para que ele possa, nesse trecho, nessa palavra, ou nessa frase, ele possa sumarizar o que existe naquela obra musical. Sabe por quê? Naquela época, quando a gente estava escolhendo os álbuns, a gente passava assim, e o título do álbum era o que te chamava a atenção. Óbvio que você ia atrás da banda que você gostava, tal, mas o título do álbum era a chave. Quer ver os títulos dos caras? Então deixa eu te mostrar. Too Fast for Love foi o primeiro que eu já te falei. Shout at the Devil, 1983, Grito do Diabo. Teatro da Dor, em 1985. Girls, 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 de 1987, que foi um álbum que trouxe um grande sucesso, um alto teor de imoralidade sexual dentro desse álbum. Todas as músicas. Aí tem lá Dr. Feelgood, de 1983, o Doutor Se Sinta Bem, que foi produzido por ninguém, nada mais, nada menos do que o Sr. Bob Rock, que é ainda hoje uma das maiores autoridades em produções de rock no mundo. Ele produziu todo mundo, cara, produziu quase todos do Metallica, inclusive produziu também Michael Bublé.
Pode ver nos álbuns do Michael Bublé, vai estar lá o nome, Bob Rock. É o mesmo que produziu esses caras aqui. E vai embora, década da decadência, outro nome de 1991. Motley Crue, 94. 1997, Geração dos Suínos. Não é de se estranhar que sobre a vida dos membros da banda tenham acontecido uma série de desgraças. Por exemplo, é conhecido, obviamente, que depois do lançamento do Shout of the Devil, eles começaram a excursionar e caíram nas graças de quem? Ozzy Osbourne. E eles abriram vários shows para o Ozzy. E a partir dessa oportunidade dada pelo Príncipe das Trevas, como ele é conhecido, né? O Motley Crue simplesmente decolou mundialmente. Passou a ser conhecido mundialmente. Em 1984, um ano depois, acontece um acidente de carro que o responsável foi o Vince Neil, que era o vocalista do Motley Crue. E ele causa um acidente por causa de bebedeira, né? E onde morre o baterista de uma banda chamada Hanoi Rocks. O nome dele chamava-se Nicholas Razel Dingle. Nesse acidente, esse baterista morreu imediatamente. Morreu na cena. Isso foi terrível para o vocalista porque ele foi preso. E o Vince Neil foi em cana por 18 dias, né? Isso foi no começo de 85. Em 85, eles lançam esse álbum chamado Teatro da Dor, que ali ele coloca uma música, né, que vira um hit da banda chamado Home Sweet Home, que se torna um ícone dentro do heavy metal, porque toda banda de heavy metal passa a ter uma balada mais suave, né? Isso iniciou talvez aí com essa circunstância no Motley Crue. Em 87 eles lançam o Girls, 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 que é recheado de pornografia. O clipe dessa música, feito com prostitutas, foi proibido pela MTV nos Estados Unidos por causa da nudez de algumas dessas modelos, né? Então eles tiveram que cortar e refazer para então poder entrar na MTV. E pensa, a MTV tinha distribuição mundial. Lembra que eu falei, não sei se você pôde assistir o último vídeo que eu te falei da importância da MTV dentro do contexto de música, porque a MTV passou a vestir a música com imagem. E isso elevou exponencialmente o consumo de música mundial. Então, se a banda queria se lançar mundialmente, ela tinha que ter um videoclipe de arrebentar. E o Motley Crue, sendo, obviamente, uma banda cheia de hedonismo, o que eles faziam? Eles publicavam nos seus videoclipes exatamente o que eles acreditavam e o que era melhor para a banda deles para vender. Eles são um produto de massa de consumo, então eles vão fazer o que o seu público quer ouvir ou assistir. Depois eles chegam no topo da carreira, que foi o álbum chamado Dr. Feel Good, que foi um álbum que ficou número 1 da Billboard, os 200 maiores álbuns na história do rock. Produzido pelo Bob Rock, obviamente. Aí na década de 90 a coisa começa a degringolar na banda. Por quê? Porque vem o Vince Neil, que era o vocalista da banda, o cara decide sair, muda-se vocalista, muda a estrutura visual, muda tudo, porque ele era o frontman, ele era o cara que dava meio que uma marca da banda, né? E em 95 acontece um escândalo que virou famoso mundialmente, que foi uma fita imoral do Tommy Lee com a sua esposa na época, Pamela Anderson, e essa fita foi vendida aliás, ela foi roubada na casa deles por um eletricista que vendeu para tudo que era site pornô, e isso expôs mundialmente a vergonha os dois, né? Isso, de certa forma, abalou bastante o Tommy Lee. E óbvio que eu tô aqui contando
monte de coisa da banda, tentando mostrar o que aquilo atraiu sobre a vida deles. Tem um fato muito grotesco que aconteceu com o Nikki Sixx em 1987. O cara morreu. Ele teve uma overdose de heroína e o cara morre. E ele teve a sorte de ser ressuscitado por uma pessoa da própria equipe da banda. Estava no hospital, morto. E os caras reavivaram o cara. E ele saiu andando do hospital, pegou carona com os fãs que estavam chorando lá, foi para casa e se drogou de novo. E isso marcou muito ele. E ele fez um livro, né, sobre essa experiência. E ele é um cara muito descolado. Nikki Sixx, você tem que dar a mão à palmatória. O cara é um cara, como posso dizer, dos 4 membros da banda, talvez o Nikki Sixx seja o mais focado depois desse evento. Muito embora os 4 sejam, com exceto o Mick Mars, eu não posso falar do Mick Mars, o guitarrista, vou falar já sobre ele. Os 3, Tommy Lee, Vince Neil e o Nikki Sixx, são 3 loucos, né? 3 doidos. Festa, mulher, droga à vontade, sempre em excesso, e sempre eles fizeram questão de passar isso pro público. O Mick Mars é um cara, é o mais velho da banda, e ele tem uma doença degenerativa, como se fosse uma artrite na coluna, e é uma coisa que ele sofre muito com dor, mas o cara é focado em tocar e fazer a música dele, etc. Mas eu queria terminar esse trecho do vídeo. Eu quero ler um trecho aqui de uma entrevista do Nikki Sixx, foi dada para a revista Rolling Stone, que diz o seguinte: sempre pensei em nós como os psiquiatras do rock and roll, porque os jovens vêm nos ver tirar toda essa ansiedade e agressão reprimida. Essa hora e meia é deles. Ninguém pode tirá-los. Nenhum pai pode dizer a eles para recusar. Olha que audácia do cara dizer isso, né? Aí ele continua nessa mesma entrevista dizendo o seguinte: tocamos e compomos para os jovens. Nunca tivemos aceitação dos colegas, eles não podiam ver além das fantasias. Garotos não compram Whitney Houston. As pessoas que compram um disco por ano compram isso. Que ele estava mostrando um álbum deles, né? Na era de ouro do rock eram todas as jovens tocando para os jovens, ou seja, eles tocando para os outros jovens. Aí o vocalista fala um negócio que eu achei extremamente incoerente. Ele fala o seguinte: nós não escrevemos músicas para serem mensagens. Mentira, escreve sim. Quando eu era mais jovem, mesmo agora, não escuto as palavras. Não é verdade. Ele repetiu os mantras em Shout at the Devil. Eu não sou pai. Não quero dizer aos jovens o que fazer. Sério. Sério. E tá escrito idiota aqui. Porque se ele pode cantar Girls, 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 se ele pode cantar Shout at the Devil, se ele pode falar tudo sobre o que ele tá sentindo, passando, vivendo, ele não, os 4. Então sim, ele fala para os jovens o que fazer. Ele induz o que os jovens devem fazer. Para mim, o mais forte nessa entrevista foi o que o repórter falou. Ele fala o seguinte: Handelman comenta que a música excita os jovens apenas para jogá-los de volta nos shoppings, exaustos e sem rumo, como sempre. E quando eu li isso, eu fiquei me perguntando: mas senhor, sem rumo? Sabe por que é sem rumo? Aliás, eu não só acrescentaria sem rumo, mas eu acrescentaria sem rumo e vazios. Porque tem uma coisa que o Motley Crue não te conta. Aliás, tem várias coisas que o Motley Crue não te conta. Por que sem rumo e vazios? Por que eles acham que eles podem compor música para os jovens, sendo esses jovens considerados sem rumo? Por uma questão simples. O mundo sem Deus é sem rumo. A vida sem Deus é sem rumo e vazia. Um dos homens mais sábios que já viveu, um rei de Israel, há muitos anos ele escreveu uma revelação incrível, que eu demorei muito tempo para entender. Ele escreveu no livro de Eclesiastes o seguinte: Deus
tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. É exatamente essa lacuna que ele está falando, onde Deus colocou dentro do coração do homem a eternidade. Deus permitiu que existisse dentro do homem um vazio. É isso mesmo. Foi Deus quem fez esse vazio que existe dentro do coração do homem. Esse vazio ele é tão grande que ele chama de eternidade. Ele pôs a ideia no coração do homem da eternidade. E o único que cabe nesse vazio é o próprio Deus. E sem Deus, o homem é vazio. E esse sentimento de vazio é que causa o hedonismo que o Motley Crue canta, que é a busca de satisfazer a sua alma para tentar preencher esse vazio. Talvez seja isso que faça os milhões ouvirem esse som, porque se você parar para raciocinar, se você pegar essas letras, todas elas, e você ler essas letras, você vai ver como são tolas, como são vazias, como são absolutamente idióticas, fruto e proveniente de vidas vazias. Entretanto, o som é tão poderoso que te rouba a atenção de raciocinar sobre o que você ouve. Há muito pouco tempo atrás, no Instagram, houve uma brincadeira chamada Headbangers Challenge, ou seja, o desafio dos metaleiros, né, dos caras que ficam assim com a cabeça e tal, porque a turma que ouve rock, né, os metaleiros, headbangers, ou seja, batendo a cabeça, né, e nesse desafio era o seguinte, a pessoa estava ouvindo o rock que ele gosta, alguns riffs que ele mais gosta, ou mais famosos da história do rock, e ele não poderia mexer a cabeça assim, como um headbanger. Por isso o desafio headbanger. Ou seja, ele vai ouvir, mas não pode mexer a cabeça. E você vê que ele foca a atenção no cérebro a não fazer esse movimento com a cabeça. Mas eles acabam sucumbindo. Apesar de ser uma brincadeira, isso mostra uma verdade profunda na interferência que a música faz no seu cérebro quando você está ouvindo. E a questão é que, quando você está ouvindo essas coisas, seja qualquer música, mas principalmente se tratando do Motley Crue, o que acontece? Você está trazendo sobre si a imoralidade sexual, pode vir moralidade, me enche moralidade, pode vir drogas, pode vir bebedeira, pode vir festa, pode vir o demônio, porque eu estou gritando para o demônio e chamando ele para vir. Então você está se enchendo a tua vida com essa atmosfera. Deixa eu te explicar uma coisa que eles não falam para você. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. O único ministério que o diabo tem para exercer na sua vida é esse: roubar, matar e destruir, porque ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira. Jesus disse que ele mente desde o início e nele não há verdade. Então essa pseudo-ideia de que a festa por trás da música do Motley Crue, no fundo, está descortinando para você um elemento espiritual que você está chamando para a tua vida. Você está chamando para a tua vida. E sabe o que acontece? É isso mesmo. Você fica sem rumo e vazio. Porque aquela música ela não te enche. Ela te traz uma euforia momentânea, mas aquilo se vai. Por quê? Porque o que ela imprime no seu cérebro, aquela adrenalina, aquela descarga elétrica que vem toda no seu cérebro, que produz toda aquela euforia, ela se vai. E aí você precisa ouvir de novo. E aí precisa ouvir mais alto e aquilo não te sacia. Sabe por quê? Porque Deus colocou em você um buraco do tamanho da eternidade e que você não pode descobrir. Sabe por que você não pode descobrir? Porque Deus se reservou no direito de se revelar a você. Isso mesmo. Deus se revelou a você através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus se manifestou ao mundo para destruir
as obras das trevas, para destruir as obras do diabo. Sabe, as drogas não vão saciar essa euforia. A bebida que eles tanto pregam, que aliás eles têm um livro sobre a história deles, que a capa é um Jack Daniels, que aliás eles têm um filme documentário sobre a história deles chamado Dirt, ou seja, sujo, porque é uma característica de como eles se veem e é como Deus vê. Você não nasceu para ser vazio e sem rumo. Você nasceu para ser uma habitação do Espírito de Deus em você. Sabe, estava aqui preparando esse vídeo e estava aqui pensando, pô, será que eu estou muito pastorzão, né? Será que eu estou muito pregando, né, do jeito? Não, cara, como eu te falei, eu experimentei isso tudo, cara. E eu vi o quão sem rumo e vazio eu era. Eu experimentei o quão solitário, depois de ouvir tantas vezes, eu me senti. E eu digo pra você, cara, eu tenho 51 anos hoje. E apesar de eu estar desse lado do vídeo, não me faz melhor do que ninguém o fato de eu estar explanando sobre Jesus, sobre a palavra de Deus e abordando esse aspecto espiritual. Saiba de que toda vez que você canta, toda vez que você ouve isso, você está fazendo um pacto com as trevas e você dá jurisdição para Satanás atuar na tua vida. Mas quando a gente clama pelo poder do Espírito de Deus na nossa vida, a gente clama por Jesus na nossa vida, nós podemos ser libertos disso. Eu fui liberto um dia. Eu conheci o poder do Espírito Santo de Deus. Eu conheço as Escrituras. E eu também conheci o Motley Crue. E eu fiz uma opção por Cristo. Que eu gostaria de convidar você a fazer o mesmo. Óbvio que você é livre, como eu falei no início desse vídeo. Se isso não mudar em nada a sua vida, segue tua vida. Seja feliz. Mas entenda que existe uma consequência. Jesus mesmo disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos anjos que está nos céus. Porque um dia, todos nós haveremos de prestar contas ao Senhor. Todos nós vamos um dia ser recebidos pelo próprio Deus quando a gente fechar os olhos aqui e Ele vai perguntar o que você fez de Cristo. O que foi Cristo para você? Você vai falar, cara, foi uma boa pessoa, né? E eu falo para você e reitero. Eu não quero colocar medo para você. Eu não preciso disso, nem você. Jesus não é medo. Um relacionamento com Deus não é medo, cara. É amor. Deus é amor. Deus morreu. Deus enviou Jesus para morrer por mim, pelos meus pecados, cara. Não tem como. Sabe aquele lance do Nick Six falar aquilo? Não sou pai. Então só quem é pai que entende o que eu vou te falar. Quando meu filho nasceu, cara, ele era a coisa mais linda. Sabe quando que eu enviaria o meu filho para morrer por você? Ou por qualquer outra pessoa nesse planeta? Nunca! Nunca! E você talvez pense do mesmo modo, se você for pai. Mas, cara, Deus ama tanto ao homem, Deus ama tanto que ele abriu mão do seu filho, ele entregou o seu filho, para que quando você crê no sacrifício que Jesus fez para perdão dos seus pecados, e você confessar que você aceita esse perdão, você tem a vida eterna com Deus. E deixa eu te falar, a sua vida eterna não começa quando você morre. A sua vida eterna começa agora, quando você fala, eu quero Jesus Cristo na minha vida, me liberta de Motley Crue. É uma escolha, cara. Enquanto você ouve isso, você pode até falar, não, eu sou cristão, eu tenho Jesus, mas eu ouço Motley Crue. Cara, checa com Deus se está ok. Agora, se você não tem nada a ver, você não quer saber de Jesus Cristo, e esse vídeo você pode terminar até aqui agora e me xingar, falar qualquer coisa, escrever aí, esse cara é um idiota. Deixa eu te falar, vai chegar o dia que Deus vai dizer para você o seguinte, eu te avisei. Deus vai falar para você, o Márcio
colocou um vídeo no YouTube sobre Motley Crue que você era fã e você assistiu e no final daquele vídeo você falou, basta, não quero saber mais. Ou, quando você chegar na presença dele e ele perguntar para você o que você fez com Cristo, o próprio Jesus vai falar, pai, pera um pouquinho, ó, no dia tal, ele assistiu aquele vídeo do Márcio e o Márcio fez o convite para ele aceitar a mim como o perdão que o Senhor enviou a ele. E ele aceitou. O próprio Criador vai falar para você o seguinte, bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor e você vai entrar na vida eterna com o Pai. Mas se o teu nome não for achado no livro da vida, meu amigo, ele vai falar, aparta-te de mim, porque eu não te conheço, pro lago de fogo. Que, aliás, o Motley Crue tem um monte no palco e todo mundo acha mal barato. Mas a realidade nas escrituras, cara, é terrível. Esse vídeo foi feito com muito respeito a você, muito carinho a você, porque eu também um dia fui resgatado. E se é seu desejo conhecer Jesus Cristo, você precisa fazer uma oração pequenininha, dizendo, Senhor, eu aceito Jesus Cristo como Salvador de minha vida. Ele morreu pelos meus pecados, ele veio ao mundo e ressuscitou dentre os mortos, para perdão dos meus pecados. Eu aceito Jesus Cristo e recebo na minha vida. Vem ser Senhor da minha vida. E tira o Motley Crue do meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Simples assim. Mas eu queria terminar aqui esse vídeo e pedir para você, se isso não faz nenhum sentido para você, eu respeito você e quero que Deus te abençoe. Se você quiser deixar uma mensagem aqui, pode deixar, não tem problema nenhum, apenas te peço, seja educado. Eu gosto muito de conversar com as pessoas que discordam e são educadas, né? Caso contrário, eu vou excluir de qualquer jeito. Ou se você gostou, deixa sua mensagem, dá o seu like, não deixa de compartilhar esse vídeo com algumas pessoas, músicos da igreja, que precisam ouvir a mensagem que foi passada aqui hoje, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até a próxima.